Oi, seguidas! Vamos começar mais uma live super esperada e que deixa a gente com o cabelo em pé. Contracepção após a trombose. Com a doutora Karen. Vai ser mais uma live. Participem, mandem coraçõezinhos. Fiquem com a gente, que é muito importante a participação de vocês. Ó, já tá entrando. Fiquem aqui com a gente. Olá! Alô, tudo bem, Thalita? Tudo bem, doutora Karen? Tá me ouvindo bem? Tudo, tô ouvindo bem. Ah, ótimo. Deixa eu ver se eu acendo uma luzinha aqui para ficar mais... agora vai melhorar aqui. E aí, querida? Que bom estar falando com você. Também fiquei muito contente por ter aceitado o convite. Foi uma sugestão da médica que me acompanha, doutora Gisele. Doutora Gisele Vistossi. A gente fez residência juntas em Uberlândia. Isso, ela me falou. Né? E aí eu fiquei muito contente de você ter aceitado. Porque... Não, com certeza, o assunto é bom. Isso. É importante. Isso. E eu brinco muito, né, até com essa divulgação dessa live, porque a gente, depois que, principalmente nós mulheres, depois que a gente teve trombose, a gente fica assim com o cabelo arrepiado, com um monte de assunto. E principalmente essa questão da contracepção, né? Então, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, fizesse um resuminho geral do assunto e aí a gente vai conversando, tá bom? Tá, o pessoal já tá aí entrando. Boa noite, gente. Muito legal estar aqui com vocês. Então, eu sou a doutora Karen, eu sou ginecologista e obstetra, tá? Eu sou daqui de São Paulo, eu trabalho aqui. A doutora Gisele, que é uma nossa amiga em comum com a Thalita, né? Que também é ginecologista em Uberlândia. Tá em Uberlândia, né, Thalita? Tá, Então tá. Estamos aqui. Eu amo Uberlândia, né? Sempre que eu posso eu vou para Uberlândia ver meus amigos, que eu tenho vários amigos ainda aí. E falar de trombose para mulher é relativamente um assunto... A trombose não é tão comum, mas é um assunto que permeia muito a nossa vida, né? Tá sempre aqui no meio da gente. Você sempre conhece alguém que já teve trombose, ou alguém que tem uma suspeita de trombose, ou alguém que tem um problema com sangue, que coagula demais e não tá podendo ter filhos. Então a gente tem vários assuntos para falar de mulher e trombose. E uma das coisas que também pega muito é a coisa da anticoncepção. Porque o anticoncepcional ficou meio que um vilão aí da trombose. Porque como a gente começou a usar bastante os anticoncepcionais, a trombose começou a aparecer um pouco mais. Mas a gente tem que prestar atenção também que não é só por causa do anticoncepcional. Exatamente. E sim os nossos hábitos, às vezes o sedentarismo, a síndrome metabólica, o ficar muito tempo parado, né? Às vezes próprias coisas anatômicas, e tudo isso pode levar a uma predisposição da trombose e a gente precisa se conhecer. Então, isso é uma coisa super importante para saber que tipo de anticoncepção que vai ser a melhor para você. Porque cada mulher é única. Então, a gente precisa sempre estar entrando nisso. E também deixar as pacientes cientes do que é a trombose, como é que você identifica uma trombose, porque ao menor sinal você já pode avisar seu médico, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, não sei se eu sou a melhor pessoa para usar esse tipo ou aquele tipo de remédio. Exatamente. Isso aí. E até mesmo a condição genética, né, que às vezes a gente... não consegue ter acesso aos exames que vão falar disso, mas que se a gente conhecer, entender um pouquinho do assunto, a gente vai poder sinalizar para o médico um outro caminho, né? Às vezes uma coisa familiar, né? Então, poxa, minha mãe teve, ou eu tenho uma prima que teve muitos abortos, ou eu tenho muita doença autoimune na família, então lúpus, algumas doenças metabólicas mesmo. Então, assim, tudo isso são dicas que a gente pode dar para o nosso médico
Porque assim, às vezes a gente também não vai saber, o médico não vai saber o que que é bom, o que que não é bom para você. A gente tem que tentar te conhecer o máximo possível. E para isso você tem que dar esse feedback pra gente. Exatamente. E por isso o médico precisa ouvir também. O médico precisa deixar o paciente falar. Isso, doutora, isso mesmo, tem que deixar a gente falar. É isso. Doutora Karen, outra coisa que é importante é a questão da especialidade. Quando a gente vai falar da questão da contracepção, a gente tem que buscar o especialista da área. Porque eu tive a infelicidade, uns 7 fatores, né? De não ter tido esse olhar e tudo. Então, assim, a gente coloca cada coisa no seu lugar. Eu vou falar de contracepção, quem que é o ideal para falar disso? Não é assim, fulano fez isso, deu certo, tal médico lá de não sei o que falou isso, deu certo. Não. Tem que buscar a especialidade, porque existe a especialidade justamente para ver essas particularidades de cada caso. Sim, existem, por exemplo, o ginecologista é quem vai te receitar o anticoncepcional. Então, se tem alguém que vai entender, ou que pelo menos precisa entender qual que vai ser a melhor medicação para você, é o ginecologista. E toda vez que a gente dá uma medicação, um anticoncepcional, eu sempre falo, você volta daqui a um tempo. Você nunca pode simplesmente dar o remédio e, sumiu. Não tem essa. Você tem que ter um segmento, porque a maioria dos problemas relacionados à anticoncepção com trombose vem rápido. Não demora tanto para aparecer. Porque já é uma... É como se você já tem uma coisinha aqui, aí quando você põe o anticoncepcional, o negócio só estoura. Supita. Isso. Porque assim, o anticoncepcional puramente, ele não vai te causar trombose. Mas você já tem ali uma coisinha que tá no limite, e aí o anticoncepcional só serviu para esburrar. Assim como a gravidez, que também é super trombogênica, o puerpério, que é super trombogênico, e nem por isso a gente vai falar, não engravidem, ou não pode mais dar de mamar. Não tem isso, não é verdade? E com os anticoncepcionais é a mesma coisa. Então a gente tem que testar e olhar, e observar. E conhecer... eu tô usando esse aqui e vou embora. E conhecer as diversas possibilidades que nós temos hoje, que nós estamos evoluindo e existem vários formatos de contracepção que não necessariamente os anticoncepcionais hormonais. Então, esse conhecimento que é legal. E lembrar, e hoje a gente tem, além dos anticoncepcionais hormonais, não hormonais, a gente tem hormonais diferentes. Que a gente tem hormônios que podem ser usados na trombose. Para quem já teve trombose, para quem já teve o câncer de mama e já fez um tratamento. Então, a gente tem uma coisa bem individualizada. Então, não quer dizer que, como eu sou trombofílica ou eu já tive trombose, eu não vou poder usar nada hormonal. Não é isso. Porque muitas vezes a gente precisa usar alguma coisa hormonal para você parar de sangrar. Porque quem tá fazendo tratamento de trombose está usando anticoagulante. Aí quando você vai ver, você tá menstruando, você tá jorrando sangue, aí você fica anêmica, aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, muitas vezes a gente tem que usar anticoncepcional para melhorar o sangramento, que é um efeito colateral dos remédios para a trombose, do tratamento da trombose. Então, tem sim, sempre tem, mas é o tal negócio, você tem que ir no especialista. Então, o vascular, geralmente, ele trata da trombose. Né? O vascular, o cardiologista, eles são os especialistas na parte já tenho a doença, agora eu vou tratar. Mas quando você tem alguns efeitos além, tipo, tô sangrando demais por causa do anticoagulante, a gente entra com anticoncepcional e hormonal. Isso, exatamente. Não colocar todos os hormônios lá no mesmo balaio e ficar paranoica. Ai, meu Deus, eu tô tomando hormônio e agora... Já vou ter outra trombose, porque acontece, né, doutora? E às vezes a pessoa fala assim, não vou tomar nada porque eu não posso ter a trombose do anticoncepcional, mas engravida. E às vezes engravidar é mais perigoso. Então tem opções. E tem opções sem hormônio também. Se a paciente não está sangrando, já teve uma trombose, não está usando mais o anticoagulante, a gente tem métodos sem hormônios também. Né? Então a gente tem várias opções, então não falta opção. E sempre vai ter uma que vai ser boa.
Ainda bem, graças a Deus. Vamos para as perguntinhas, porque senão Bora. depois a mulherada me bate aqui, ó. Você não respondeu a minha pergunta. Elas são Podem fazer danadas, várias. doutora. Vamos perguntar mesmo. Vocês estão com dúvida sobre trombose, sobre o que é trombose? Vai perguntando, gente, que é super importante vocês estarem sabendo do que é, como identificar, como que pode ser um tratamento, porque isso é você, né? Varizes pélvicas, inchaço nas pernas, varizes hemorroidárias, tudo isso pode ser um fator predisponente. Por isso que é bom perguntar. Vamos lá, vamos às perguntas. Vamos lá. Um que surgiu bastante é com relação ao Mirena, que inclusive eu tenho Mirena, então eu acabo falando um pouco mais dele. Já faço uso depois da trombose, inclusive. O Mirena é ótimo. E aqui a pergunta é: o Dilmirena é indicado depois da trombose, mas ele não tem hormônios? E aí pode explicar essa parte. Então, a gente tem dois tipos de hormônio no anticoncepcional. Um hormônio que chama estrogênio e o outro hormônio que chama progesterona. São dois hormônios que a gente tem naturalmente. E os anticoncepcionais, eles começaram sendo uma mistura dos dois. O que a gente foi vendo? Que o estrogênio, ele é super trombofílico, ou seja, ele é super amigo dos trombos. Então, ele gosta de fazer trombose. Então, ele é que é o inimigo nessa parte. Então, o hormônio, a progesterona que sobrou, ela não causa a trombofilia, ela não dá essa amizade com os trombos. Então, eu posso usar na paciente que já teve trombose. O estrogênio é o que eu não vou usar. Então, o Mirena, ele só tem progesterona. A maioria dos anticoncepcionais que a gente usa para as pacientes, para controlar os sangramentos delas, é tudo progesterona. Então, o Mirena é progesterona, além da coisa mecânica, ele também tem a coisa hormonal, que ele diminui seu sangramento, diminui cólicas. Se você está usando algum anticoagulante, vai diminuir o fluxo da sua menstruação para você não ficar perdendo ferro à toa, né? Além disso, com progesterona, a gente tem implantes que são só de progesterona, então podem ser usados. A gente tem as mini pílulas, que são as pílulas só de progesterona, que também pode ser usada. E tem até injeção, que é aquela de 3 em 3 meses, que também é só de progesterona. Então, a gente tem várias opções hormonais. Sem hormônio, a gente fica com a parte do DIU, de cobre comum. DIU de cobre, DIU de prata, qualquer um desses dois também pode ser usado e ele não tem nada de hormônio. De hormônio. Então, são duas questões diferentes. O tipo de hormônio que está relacionado diretamente à trombose e aquelas questões de quem não quer fazer o uso de hormônio. Então, aí são dois posicionamentos diferentes. No meu caso, eu me adaptei bem, por exemplo, com o Mirena. Já fiz a troca uma vez, então já tem mais de 5 anos que eu uso. Ó, que legal. Adaptei, diminuiu até a TPM. Porque... É ótimo. Cólica melhora, TPM, por exemplo, varizes pélvicas, ele dá uma diminuída nisso. Né? Então, assim, a gente tem vários efeitinhos que não são os esperados ou que a gente queria com eles, se a gente só quer anticoncepção ou isso ou aquilo, mas eles são benéficos. Então, não é só um remédio para uma coisa. E aí a gente vai usando essas opções que a gente tem para a pessoa que já teve trombose. Então, tem esse risco. Então, não vamos correr. Entendi. Olha, eu não conheço... O que seria a mini pílula? Tem uma seguidora falando sobre a mini pílula e que a libido foi... a mini pílula é essa pílula de progesterona. A mini pílula é essa pílula de progesterona, por isso que ela chama mini, porque ela só tem um dos hormônios. Todos os anticoncepcionais, eles vão diminuir libido, viu, gente? Por quê? Porque ele tá te dando um hormônio... E aí você deixa de fazer os seus. E um dos nossos que a gente deixa de fazer é a testosterona. Por isso que muita gente fala. Só que a mini pílula, ela diminui menos do que a pílula combinada libido. Mas todas as pílulas, as coisas que são para o corpo, dentro do sangue, costumam diminuir um pouco a libido. Mas o problema da libido da mulher é isso aqui, né? Não é só aí vai na psicóloga aqui, ó. Vou falar da minha área. Quem tá tomando milipílula, às vezes é porque tá amamentando, ou seja, você tá com criança pequena, você não tá dormindo, aí você não vai ter tesão mesmo. Esquece. É uma série de fatores. Isso. Você que a gente não pode colocar na conta só do medicamento, né? Isso.
Por isso que é importante. Às vezes eu peço, para de tomar e vamos ver como é que fica. E muitas delas falam assim, continua ainda mal da libido. Eu falei, então não deve ser do anticoncepcional. Vamos ver outras coisas. Exatamente. Ótimo, doutora. Muito É? bom. Estão falando também da comparação entre assim, o Mirena e o novo Quilena. É Quilena que fala? Cailina. Calina. Eles adoram inventar nome. Então, assim, Qual a a diferença? ele é o mesmo tipo de progesterona, tá? Então, ele também serve para pacientes que já tiveram trombose. Ele tem um tamanho um pouco menor e ele dura 3 anos. Então, ele dura um pouco, né? O que ele tem de vantagem comparado com o Mirena? Por ele ser menor, as pacientes que nunca tiveram filhos ou que tem muita cólica, às vezes para se adaptar tem um pouco mais de dificuldade, o Cailina ele veio para isso, para ficar mais fácil essa adaptação e a colocação também, porque como ele é mais fininho, é menorzinho, então fica mais fácil. Porque um dos maiores medos que as pacientes têm com o DIU é o colocar, é o ficar com cólica depois, né? Então o Cailina ele veio mais para isso, mas praticamente ele é igualzinho o Mirena em termos de o que ele vai fazer. Faz a parte mecânica e faz a parte hormonal, igual. O custo também teve alguma alteração? Tudo parece, ele é um pouquinho menos, né? Mas tudo depende muito da onde, porque como a gente tem essa variação no Brasil de imposto, então tem lugar que é mais caro, tem lugar que é mais barato, tem lugar que o convênio cobre, tem lugar que o convênio não cobre, né? Então a gente fica meio que cada lugar tem uma regra, vai? Mas ele ainda se você dividir em meses, os 3 anos, em 12 meses, ainda vai sair mais barato do que qualquer outra pílula. Ótimo, entendi. Né? Então, apesar do o preço não é um negócio que, se a gente parar para pensar, ele não é tão caro assim. É que às vezes você tem que pagar de uma vez, aí ele parece caro, mas não é. Exatamente. Eu não conheço esse, eu soube, né, até por uma postagem da doutora Gisele mesmo, e aí as meninas perguntaram, né, e eu falei assim, gente, eu não sei a diferença, né, realmente não ele sei. entrou agora, e é isso, ele é um pouquinho menor. Então ele é mais fácil de adaptação e tudo. Isso é interessante porque eu soube de alguma seguidora comentou comigo que a médica avaliou que para o útero dela o Mirena não seria adequado. Então, possivelmente agora essa vai ser uma possibilidade. Isso. Que ótimo. Porque ele é menor, então fica mais fácil. Entendi. Muito bom. Olha, estão perguntando, agora a gente vai, o Mirena e esse novo DIU são hormonais, mas não tem o estrogênio, né? Um outro tipo de hormônio. Isso. Agora, com relação aos DIUs que não tem hormônios, que seria o de cobre e o de prata, qual seria a diferença deles e a indicação, assim, mais ou menos? Praticamente eles são a mesma indicação, então eles não têm nada de remédio, ele é uma coisa, é um aparelho que você coloca dentro do seu útero e ele vai falar assim, aqui não entra ninguém. Fala para os espermatozoides, tipo, sai daqui, ninguém entra, ninguém tá bem aqui você não é bem-vindo, é isso que o DIU faz. Então ele vai te deixar ovulando, você vai ter todo seu período do ciclo menstrual, tudo bonitinho, e ele vai estar lá como um mecânico de falar, não vai entrar mais ninguém. Então o espermatozoide não consegue entrar, porque fica ruim para ele ali, e se acontecer de ter uma fertilização, uma fecundação e esse embrião vir para o útero, ele não tem onde grudar, tá? Porque o cobre e a prata dão essa reação no endométrio. Na teoria, a prata está sendo o DIU de prata ele é um pouco menos irritante, dá menos sangramento, mas assim, eu não tô tendo tanta experiência assim com o de prata, eu não tô vendo tanta diferença assim, né? Prática. Na prática, entre o DIU de cobre ou de prata, eu fico muito tranquila de escolher qualquer um dos dois. Né? Então eu não vi assim essas coisas que eles falaram de diminui sangramento, faz não sei o quê. Isso foi uma coisa que o pessoal comentou bastante. Isso. Então, eu não vejo, juro, porque todas as pacientes que eu coloquei o DIU de prata,
Elas falaram assim, Karen, tá igual ou tá mais? Como é com o DIU de cobre? Entendi. Né? Então, Mas se ele é a uma gente... excelente opção também. Mas se fosse a gente pensar na relação custo-benefício, então não tão páreo a páreo. Então para a par. As minhas pacientes que eu uso muito de prata são aquelas pacientes que não querem hormônio, tentaram usar o de cobre, não gostaram por alguma razão, ou porque deu um pouco de cólica, ou expulsou. E aí eu peço para tentar com o de prata. E aí eu coloco e elas até se adaptam melhor. Nisso eu vi uma certa diferença. Então, às vezes com o cobre não é tão legal, mas o de prata ela se adequa bem. Vai entender. Entendi. Acaba sendo uma opção, né? Sim, eu gosto é disso, eu gosto de ter opções. Porque se esse aqui não dá certo, vamos com esse, mas tem opção. Para quem já teve trombose, a gente tem várias opções. Ah, que ótimo. Né? Eu acho que surgiu essa pergunta justamente porque um dos pontos que levantaram foi com relação ao sangramento. E eu ouvi dizer relatos, né, que talvez esse viria para diminuir isso, mas então a gente vai ter que... Não, na prática eu não estou vendo tanta diferença assim, não. Realmente, eu não estou vendendo essa parte do DIU de prata, não. Entendi. Você está deixando ele ali na opção, olha, não me adaptei com esse, a gente tem esse outro recurso. E para as pacientes, por exemplo, que já tiveram uma trombose, ou tem a trombofilia, ou tem síndrome antifosfolípide com eventos trombogênicos, eu não costumo usar os DIUs sem hormônio. Por quê? Porque é uma paciente que vai estar anticoagulada, vai estar usando o anticoagulante. E aí o sangramento aumenta. E o sangramento com o DIU lá dentro fica mais descontrolado ainda, porque a hora que tem que dar a cicatrizada, o DIU vai lá e dá uma cutucada. E aí volta a sangrar. Então, o DIU de cobre e prata para paciente que está anticoagulada, eu não gosto de usar. Aí eu gosto de usar o Mirena, o Kailina, o Implanon, qual que der para a gente usar, a pílula, porque o lance é não deixar essa paciente sangrar. Exatamente. Porque às vezes até você controlar, deixar o RNI dela entre 2 e 3, demora um pouco, né? Dependendo dos hábitos da paciente, então fica uma coisa mais... você tem que ter muito cuidado. E o DIU, às vezes, para quem tem já, tá anticoagulado, o DIU de cobre ou de prata não é o melhor indicado. Eu nem optei por fazer o teste, porque sem o DIU, a menstruação já vinha assim, exorbitante, eu falei, não quero nem testar, né? Vamos para as outras opções. E para quem já teve trombose, às vezes você tem aquelas varizes pélvicas, onde você, de sangrar, quando você vai menstruar, dói pra caramba, é aquela dor que vem nas costas, é aquela cólica chata, uma semana antes de descer. Então, assim, não, né? Vamos diminuir isso. Porque aí, com Mirena, você consegue diminuir o fluxo menstrual, então diminui esse inchaço do útero e te dá mais conforto. Exatamente. Senão a gente fica a vida inteira lembrando que a gente é mulher. Não, já basta uma vez por mês, pouquinho. E aí o legal do Mirena é isso, é que você não lembra, né? Você tá com Mirena, deixa 5 anos, às vezes não lembra. Não lembra mesmo. Eu fico super tranquilo. Eu sei do meu ciclo porque tem um pouquinho dos escapes, né? E aí eu observo, ó, tá fazendo o meu ciclo, mas de resto eu falo, e porque eu tenho que fazer o acompanhamento para ver o posicionamento, aí eu vou lá, uma vez por ano, é o que eu falo. Uma vez por ano fazer um Papa Nicolau para ver se não tá com nenhum tipo de infecção. E fazer o ultrassom transvaginal para ver o posicionamento desse DIU. Ponto. Isso não mesmo. mais nada. Aí esquece e vai ser feliz. Isso. Nossa, tem uma galera, Fran entrou e Fran. Tem o pessoal. Doutora, olha, aqui tá perguntando também, né? Vamos falar um pouquinho sobre o implante. Um monte de pergunta, eu gosto. O Implanon, o chip hormonal, fala um pouquinho dele aí pra gente. Então, a gente tem o Implanon, que é um chip hormonal já também liberado pela Anvisa,
É um tubinho de silicone que a gente coloca aqui entre o bíceps e o tríceps, tá? Ele dura 3 anos, ele também só tem progesterona e ele também funciona muito bem para quem já teve trombose. Por quê? Porque ele só tem progesterona. Tem progesterona. Tem outros tipos de implante também, tem uns implantes nacionais aqui que são também muito bons, que também só tem a progesterona, não tem ação de estrogênio, que também podem ser usadas, que é o Nestorone, mas assim, ele já é mais difícil de você ter esse acesso, não é todo médico que gosta de passar, mas o Implanon, ótimo. Então, tudo que for só com progesterona, ok. O negócio é evitar o estímulo do estrogênio. Porque é ele que vai aumentar ou piorar a trombofilia, a trombogênese, que é o que a gravidez faz, que aumenta o estrogênio, é o que no puerpério, quando você está amamentando, faz, que aumenta o estrogênio. Então o estrogênio realmente ele é o vilão aqui, nessa parte de quem fez uma trombose, de quem tem trombofilia, de quem tem síndrome antifosfolípide, o nosso hormônio feminino, ele atrapalha sim. Por isso a gente tem que tentar diminuir ele o máximo. E a durabilidade desse chip, troca, de quanto 3 anos, a durabilidade do Implanon, né? Ele também dá uma amenorreia, ou seja, ele também tira a sua menstruação, igual o DIU de Mirena. A diferença do Mirena é que no Mirena você ainda cicla. Você ainda sente às vezes que tô entrando na TPM, isso aquilo. Com o Implanon, não. Você não vai sentir esses ciclos, porque como a dose dele entra no sangue, então você tem uma suspensão da ovulação. Mas ainda de vez em quando ovula, mas é uma coisa bem menos frequente. Vamos tentar falar assim, né, de uma linguagem comum, como se o Implanon fosse mais sistêmico e o Mirena mais local. É como se eu tivesse... E assim, a gente tem 3 jeitos de usar. Aliás, 3 jeitos de usar. Oral, que aí ele entra pelo intestino, passa no fígado e vai pro sangue. O implante, que é o intramuscular, que entra pelo bumbum, que é a injeção, ou entra pela pele, que é o Implanon, vai pro sangue direto, não passa pelo fígado. E a última, que é o Mirena, que ele é só local. O Mirena e o Cailina, eles só usam o hormônio lá, no útero. Por isso que ele não serve como anticoncepção hormonal completa. Então você continua ovulando, você continua tendo seus ciclos, mas ele já dá uma melhorada boa nessa parte de TPM, essas coisas. Olha aí, mulherada, que beleza! Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa boa e confortável, super legal. Eu adoro o Implanon, eu gosto muito dele. No começo, às vezes, a paciente fica meio sangrando esquisito, que nem você deve ter ficado também com o Mirena. Né? Fica uma coisa esquisita, mas você tem que ter paciência. Deixa os 6 meses passar, porque aí depois fica 0. Aí você vai falar assim, gente, por que eu não fiz isso antes? E, claro, quer tirar? Tira na hora que você quiser. Não precisa ficar os 5 anos, os 3 anos. Putz, eu quero engravidar amanhã. Tira o negócio e pronto. Fica uma marquinha pequenininha. O DIU a gente tira no próprio consultório. Tranquilo. Super tranquilo. Então, eu acho que vale muito a pena. São opções boas e confortáveis para as mulheres modernas que se esquecem e não quer ficar tomando remédio e essas coisas. Eu também, eu super adaptei, eu gosto bastante também do... eu adoro creminhos, implantes, eu adoro essas coisicas. Eu adoro coisa moderna. Eu também. Porque isso ajuda a gente. Porque imagina se a gente não tivesse essa possibilidade, a sofrência que ia ser. Nossa! Não, e pra quem tem TPM, pra quem tem muita cólica, né? E você fica com medo também. Tem paciente que, principalmente quem já teve uma trombose, quando vai menstruar, você sente aquele peso nas pernas, aquele inchaço na barriga. Aí você vai tendo aquele medo. Você fala assim, ai meu Deus do céu, tá parecendo a trombose de novo. Tô trombosando. Aí já começa a dar aquela aflição. Então, é um negócio que a gente tem que evitar, tem que melhorar isso. E o estresse causa também trombose, né? Então, temos que melhorar toda essa parte. A parte emocional, a parte corpórea. Isso é super importante. Fazer exercício, que sempre é bom, né? Beber muita água. Muita água, porque a gente é 90% de água, gente. A gente tem que jogar água. E tem que trocar essa água. Não importa que vai fazer xixi o tempo todo,
tem que trocar essa água. Não pode segurar. Não adianta beber e segurar xixi. Porque o povo às vezes trabalha em locais que não pode sair, né? Eu falo, gente, não pode. Segurar xixi eu acho que é pior do que não beber água. Não, e às vezes tem gente que fica num lugar ao mesmo tempo, né? Então acorda, vai para, por exemplo, caixa do supermercado, fica lá no caixa 6 horas seguidas, não vai no banheiro, não dá uma andada. Isso para dar uma trombose também é super comum, porque você está parada, sentada no mesmo lugar um tempão. Então a gente tem que ver essa coisa dos hábitos de vida. Sim, verdade. Agora a gente vai falar da pílula do dia seguinte. Quem teve trombose, o que a gente faz? Fala aí, doutor, que esse aqui é muito importante as pessoas entenderem o mecanismo dessa pílula. Você pode usar a pílula dia seguinte porque ela é uma progesterona, tá? Mas qual que é o problema? Se você já tem um risco de trombose, você já devia estar usando alguma coisa para não engravidar. Entendeu? Porque você está meio que passando um sufoco aí todo mês. E fora que depois que você começa a usar a pílula dia seguinte, seu ciclo vai começar a mudar. E aí, daqui a pouco você não sabe mais quando você ovula, quando você menstrua, o negócio fica todo bagunçado. E claro, e aí você vai ter os efeitos colaterais não da pílula dia seguinte, para trombose, mas da pílula dia seguinte no seu organismo. Então, acne, queda de cabelo, oleosidade, cólicas, TPM, porque você bagunça tudo, né? Baixa de libido, porque ela dá isso também, né? Porque é muita quantidade de progesterona. Então, assim, o pessoal fala assim, ah, não, eu tomo pílula dia seguinte porque é melhor. Pílula dia seguinte, gente, é que nem eu pegar uma caixinha de pílulas de progesterona e tomar todas de uma vez. Super então, assim, dosagem. Muita dose. Então, menos. É de emergência, exatamente. Tipo assim, uma vez na vida. Exatamente. Muito importante falar isso, que é a prestação de emergência. Não é um processo para você usar de contracepção. Ah, não. Ele não é um método contraceptivo. Ele não é um método contraceptivo. Ele é um método de emergência e ele só pode ser usado poucas vezes por isso. Porque depois ele começa a bagunçar tudo aí. As coisas boas não valem mais a pena porque as coisas ruins estão sempre lá em cima. A relação custo-benefício não vale a pena. Acho importante esclarecer porque às vezes as pessoas têm essa noção. Não, tô tranquilo porque depois eu tomo a pílula, mas não percebem o quão isso pode ser maléfico. Para isso tudo que a gente importa. Toda semana. Exatamente. Eu falo, gente, mas por que você não toma uma pílula então, ué? Exatamente. É aquela cultura nossa, né, doutora, de não pensar na prevenção, né? A gente reagir ao invés de prevenir. É o que eu falo muito aqui pro pessoal, que a gente tem uma cultura de não pensar na prevenção, que é antes, é mais barato, se a gente for pensar em custos, o benefício é melhor, só que a gente ainda tem que evoluir muito nesse sentido, porque a gente reage. Depois que aconteceu, a gente vai lá e corre atrás do prejuízo. E a pílula do dia seguinte eu vejo nesse sentido. É de emergência, mas pode ser usado para quem já teve trombose, não tem problema. Isso, por causa daquilo que a gente está repetindo aqui, né? O tipo de hormônio, tá, pessoal? Isso, sempre tem isso. E aí o ginecologista, ele sempre vai saber. Muitos médicos, às vezes, eles falam assim, não, você não pode tomar nenhum tipo de anticoncepcional. Mas não é que eles estão um pouquinho fora dos livros, tá? Aí volta, vem no ginecologista, a gente faz uma cartinha, escreve para o seu médico. Então, muitas vezes eu tenho que dar assim, eu tenho que dar um atestado, uma declaração, para que o médico se sinta confortável de eu poder usar um anticoncepcional nessa paciente, né? Então, e às vezes não dá pra gente saber tudo, não é todo médico vai saber tudo. Claro, mas tem que ter essa parceria, né? De, colega, como é que faz nessa situação? Vamos trocar figurinha, né? E a medicina, ela anda super rápido, né? Então... Exatamente. Doutora, outra coisa é que a gente tem uma preocupação com relação à gravidez, medicamentos, essas coisas. É bem mais focado na questão do angiologista, mas que às vezes, no seu caso como obstetra, vai entrar nisso também, que é com relação ao anticoagulante. Porque a gente tem que fazer a troca, né? Quando a gente deseja engravidar. E aí uma pessoa perguntou quanto tempo que precisa fazer essa troca por outra medicação quando eu penso assim, vou engravidar. Qual é o processo para isso acontecer?
Pensando Então, assim. esses anticoagulantes mais novos, que eles são de inibidores do fator 10, né, o Xarelto e o Zelto da vida, todos ali, a gente pede para parar pelo menos um mês antes, e aí a gente já começa com outro tipo de anticoagulação, e às vezes uma heparina, né? Às vezes até a gente tenta fazer o desmame mesmo, tá? Para ver, dependendo do tipo. Ah, foi só um episódio, então a gente pode parar. Ah, essa paciente tem uma síndrome antifosfolípide, então é bom manter. E aí a gente mantém e troca pela heparina. E aí vai mantendo até a paciente engravidar. Mas os anticoagulantes a gente tem que tirar e um pouco antes, porque eles são teratogênicos. Isso. Né? Não podem ser usados nem na gravidez. Eles não podem ser usados nem na gravidez, nem no aleitamento, na amamentação. Quanto tempo depois? Se amamentar 6 meses, são 6 meses. Isso. Enquanto estiver aí depois amamentando. parou de amamentar, você já pode voltar a tomar o seu anticoagulante. Porque aí já não está passando mais nada para o bebê. Tá? E aí a gente continua com as heparinas. E a heparina, o problema da heparina é que ela é uma injeção. Então é uma injeçãozinha que toma na barriga todo dia, às vezes até 2 vezes por dia, dependendo da dose. Mas é uma medicação super segura para quem quer gravidez, não vai ter problema com o seu bebê, nada disso. Ótimo. Teratogênico, gente, causa defeito fetal, né? Isso, malformação. Então é aquele remédio que a gente tem que ter medo mesmo. Que a gente não pode, vou engravidar. Não é assim. Nós temos todo um planejamento. Tá bom? Assim como a diabética tem que também planejar, porque às vezes tem que trocar, a hipertensa tem que trocar a medicação. Sim, ser mãe, né? A gente tem que preparar a nossa cabeça, o nosso universo para isso. Aí ácido fólico, aí um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que se preparar de qualquer forma. Por isso que é bom você ter um médico onde você possa conversar e falar mesmo, abertamente. Fala, o que eu preciso fazer, doutor? Né? E aí a gente vai atrás disso, para fazer o que é bom para você e dos seus métodos. Uma perguntinha que surgiu aqui é sobre o danado do ovário policístico, né? Para nós, para o pessoal que já teve trombose, que tem esses problemas, como que é o tratamento? Como que fica essa questão? Porque, desculpa, isso aqui tem um embate, eu vejo que tem um embate sobre isso. O ovário policístico, ele aumenta o nível de estrogênio. Ele aumenta o seu nível de estrogênio, então isso pode fazer se você já tem uma tendência, você pode ter eventos trombofílicos, você pode ter trombose, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente acaba tratando o ovário policístico, tentando diminuir o nível desse estradiol, desse hormônio feminino, tá? E para deixar a paciente mais tranquila, mas não que o ovário policístico seja uma causa de trombose. Não, tá? Eu falo a questão do tratamento mesmo, né? Isso. O que a gente tem que fazer é sempre tentar deixar a paciente equilibrada. Se você não está conseguindo menstruar todo mês, quer dizer que tem alguma coisa errada com seus hormônios. Sim. E às vezes você está com esse excesso. E aí pode ter os efeitos colaterais desses excessos. Geralmente é o estrogênio que sempre fica mais no alto. Então diminui a progesterona, diminui a testosterona, diminui todos os outros hormônios. E aí o estrogênio fica alto e se você tem uma propensão, pode dar. Né? Mas não que o ovário policístico dê o problema. Então, mas o que eu já ouvi é que as pessoas usam determinados tipos de anticoncepcional para tratar o ovário policístico. Aí esses anticoncepcional não são os que têm estrogênio, é isso? Você pode usar os dois tipos. Então, por exemplo, para tratar o ovário policístico, é melhor se você puder usar os dois hormônios. Agora, se essa paciente tem um passado, ou familiar, ou sei lá do que já teve algum evento com trombose, aí eu vou usar a minipílula, aí eu vou usar o progesterona pura. E aí eu vou medir os outros hormônios e às vezes eu faço um creme para ela para ter um pouquinho mais dos outros hormônios, né? Dou uns fitoterápicos para aumentar um pouquinho mais a testosterona, porque às vezes depois que você diminui o estrogênio, baixa tudo. Então, tudo isso vai ter que ser visto caso a caso. Por isso que não dá pra gente pôr tudo no mesmo balaio.
Certinho, entendi. Então a polêmica é com relação a essa questão de ter o anticoncepcional com os dois, mas Combinado, que aí tem que ser. isso. Mas tem que ver para qual paciente, porque tem paciente que não tem nenhum passado de trombose e eu vou tratar o ovário policístico com combinado mesmo, que para ela vai ser bom. Entendi. E aí a gente vai prestar atenção. O que eu falo para paciente quando eu vou dar qualquer anticoncepcional, né? Quais que são as coisas que ela tem que ficar prestando atenção porque pode ser trombose? Então, por exemplo, começou a usar o anticoncepcional. A perna começa a ficar muito pesada, muito inchada, os braços ficam formigando, você acorda já com o inchaço nos dedos, dor de cabeça muito forte, né? Às vezes fazer xixi muito à noite, tá? Durante o uso do anticoncepcional. Esses são sinais que aí eu vou olhar e falar assim, putz, será que essa paciente não tá... Pode ter um evento de trombose? Então, às vezes eu troco, né? Porque é raro, não é comum de você ter. Mas a gente tem que sempre estar prestando atenção. E quem vai me dar o feedback são sempre as pacientes. Nunca vem... Você teve trombose, né? Você teve trombose quando? Dormindo. E foi Dormindo? Aqui? Não, foi na perna. Perna? Tá. O que você sentiu? Nada. Nada? Não ficou duro? Não ficou doído? Nada? Ah, tá. Quando eu acordei, aí eu senti tudo, né? Mas isso. Antes eu não tive... Não tava sentindo nada? Ai, que coisa. E você é esportista? Você faz esporte? Não fumava, não bebi, mas a questão é genética, né? Eu tenho trombofilia, tenho a síndrome compressiva. Quando eu fico pensando nessas questões, doutor, eu fico... assim, é um ideal que eu sei que é muito difícil ser alcançado, mas que se a gente tivesse a possibilidade, né? Se a gente tivesse médicos que fizessem uma anamnese bem feita e a possibilidade de ter o acesso aos exames genéticos para essas condições de forma menos burocrática, eu acho que seria um sonho, porque eu desconhecia todo esse universo, desconhecia tudo, e assim, faltou esse cuidado. Agora, felizmente, com as redes sociais, a gente está evoluindo, porque já tem 10 anos, eu tive com 23, estou com 32. É que a gente está conseguindo ter acesso a isso, mas antes... Não tem. Então, assim, eu falava, gente, o que é trombofilia? O que é trombose? Se tivesse a possibilidade, apesar de ser caro, mas de fazer esse rastreio, olha, meu pai tem isso, fulano tem isso. Não, então vamos rastrear. Você não vai tomar o negócio. Né? Coisa, às vezes pode aparecer do nada mesmo, pode ser que apareça numa pessoa, mas esses são os eventos raros. Agora, muitas vezes tem uma coisinha ali, é uma dorzinha, a minha mãe teve isso, meu pai não sei o quê, não sei quantos estentes tem, não sei o quê, a tal da síndrome quebra-nozes também, que... fala um pouco disso, tá perguntando aqui, eu não sei o que é. É uma síndrome compressiva, então assim, lá dentro da sua barriga, tem a aorta, que é um vaso super grande que leva o sangue para baixo, e tem uma artéria mesentérica, que a gente chama, que é uma artéria que dá comida para o intestino. Tá. Só que esse meinho resolveu passar uma veia do rim. Entendi. É semelhante à de Cockett que eu tenho. Isso. Aí o que acontece? Você, às vezes, quando você tem um pouquinho, ou porque você é muito alta e magra, ou por própria questão anatômica, ou sei lá, intestino preso, essa veia pinça. Ela é pinçada pelas outras artérias e aí fica sobrando sangue no rim. E o rim aí vai ferrando tudo, porque aí ele vai deixando voltar um monte de sangue, aí é o que pode dar as varizes pélvicas, que são aquelas pacientes que sentem dor o tempo todo na região pélvica. São coisas raras, mas que a gente sempre tem que estar meio que pensando. Porque... Dor da relação sexual, a gente tem que falar isso. Gente, relação sexual é para ter prazer. Então, sentiu dor, fala com a sua médica. O povo até fica meio assim, fala assim, mas como é que tá pra transar? Tá bom? Dói? Não dói? Dói dentro, dói fora, dói na entrada, dói no meio, dói depois, tem cólica. Porque tudo isso vai me dar uma dica.
Isso, exatamente, doutor, excelente, porque às vezes as mulheres acham que falam assim, não, mas dói, faz parte, não faz parte, né? E tem que ser dito, sem pudor, falar, doutor, olha, na hora do sexo eu tô sentindo dor, incômodo, porque olha o quanto de coisa que já abre para um leque de opções que o médico vai saber investigar e prevenir outras Sim. coisas, né? Às vezes a gente não consegue evitar que a pessoa tenha o evento trombótico, mas a gente tem como evitar que seja grave. Porque aí ela vai ficar mais Exatamente. esperta, ela vai falar assim, opa, isso aqui não tá normal, deixa eu ir no médico. Uhum, Entendeu? Né? Porque tem uhum. algumas coisas, a falta de ar, tromboembolismo pulmonar, tem um monte de coisa assim que pode ser grave. E só que às vezes a gente não vai conseguir não ter. Você vai ter. Uhum. Mas eu tenho como. Com que você já fique prestando atenção, porque aí você. Opa, deixa eu. Ah, que aí você fica prestando atenção para você poder falar assim: opa, tem alguma coisa errada, isso não é normal. Isso, exatamente. Nossa, Né? muito bom. E eu acho que isso é fundamental. A gente tocou nessa questão do sexo, que a gente está falando de contracepção, porque a gente quer fazer sexo sem engravidar, né? É isso. Então, quando a gente fala dessa questão da dor, do desconforto, todos esses sinais, gente, mulherada, é importante falar para ginecologista. Né? Não é só falar. você ir lá e falar assim, ó, doutor, não quero engravidar. Mas e aí? Como que tá todo o contexto? É isso, porque se eu vou entrar com qualquer remédio, eu tenho que saber o que ele pode te dar. Uhum. E você tem que saber. Entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, dormência nas mãos, grávida com dormência nas mãos, grávida com aqueles pés inchadões, né? Aí você fala assim, meu, eu tenho uma grávida até engraçada, porque ela quase, eu acho que ela tem uma propensão a ter uma trombose, e ela é motorista de Uber. Olha. Eu falando, minha filha, não dá, você tem que parar e andar um pouquinho, vai dar uma voltinha na praça, andando, né? Usa meia elástica. Paciente que vai viajar, né? Então, as pacientes que já tiveram uma trombose ou vai viajar uma viagem muito longa, eu dou heparina sim. Vai tomar uma injeção na barriga. Para ir para voltar. Tá? Sim, porque senão acaba a viagem, acaba perrengue. tudo, né? Melhor uma picadinha ali do que acabar com a viagem, com uma série de problemas que você vai ter depois. Com certeza. Muito bom. Gente, olha, eu acho que a gente conseguiu. Teve uma aqui, mas é bem particular. A questão que tá falando, olha, tem a questão da pandemia mexeu muito, né? Com essa questão de gerar filhos e tudo, né? Então aí a seguidora até perguntou, né? Como pensar, né, nesse processo mesmo de engravidar diante desse cenário? Não é só... Tem a questão da trombofilia, tem a questão da trombose, mas além disso a gente tem um contexto social que a gente está vivenciando, né? Então, ela perguntou como que eu faço, né, para realizar esse sonho. E aí eu fiquei até pensando, né? Lógico que é cuidar dessas questões médicas, né, doutora? Né? Entender como que vai cuidar disso tudo, mas principalmente da condição emocional, psicológica, para lidar com as demandas que ninguém sabe como vai ser. Ninguém tem essa receita. Quem tem esse né? controle? Quem tem esse controle? Quem que vai fazer isso? Então, às vezes a gente tem que ir na onda, gente. É tomar os seus cuidados. Então, faça a sua parte. Usa máscara, evita de ficar tendo contato com a sua mão. O vírus vai ficar aí, vai aparecer outros vírus. E a gente precisa começar a tratar isso de um modo menos medroso. Porque o problema do medo é que ele vai começando ele te tranca. E às vezes você deixa de fazer as coisas mais por medo do que por causa do Covid. Exatamente. Então, se o seu plano é ter um filho, vai no médico, veja já como é que você tá, faz seus exames de rotina, veja se tá tudo bem e vamos embora ter esse filho. Você vai esperar a hora certa? Nunca vai ter, minha amiga. Exatamente. Né? Se a gente for falar assim, não, eu quero quando eu tiver meu apartamento, quando eu tiver andando de avião, quando eu tiver com meu cabelo na cintura, nunca vai ser a hora certa, gente. A gente tem que ir, e isso é a vida. A vida são obstáculos onde a gente vai
indo e passando e vamos passando para frente. É isso mesmo, pra Não podemos frente, deixar o né? medo nos paralisar. É. Ter mais cuidado do que ter mais medo, né? Ter cuidado e não Isso. medo. Porque tomando os cuidados, a gente vai passar por essa. A gente vai passar aí Sim. dessa. E aí a gente vai falar assim, putz, ainda bem que eu não perdi meu tempo. Fui. Que eu vivi, né, dentro da... o que eu falo assim, não, numa pandemia não tem um lado bom, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades e viver esse momento. Não dá pra Isso. pular essa etapa. Não, e a Tem gente que tem que viver. viver, gente. A vida sempre vai ser meio. Às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim, às vezes vai estar chato, às vezes vai estar super alegre. E é assim. A gente tem que Uhum, poder sempre estar indo para frente. Não é de exatamente. lado e não é para trás. Não, é pra frente. Doutor, ó, o pessoal tá elogiando bastante. Eu quero que Ai, que você legal, fale um gostei muito, viu? pouquinho. Espero ter ajudado alguém, Ótimo, vocês. Se vocês ótimo, tiverem mais ótimo. dúvidas também, pode mandar para Thalita, pode também me Uhum. seguir, né? Eu também tô, Isso meu que eu ia doutora falar. Karen. Aí eu Já tenho vários vou. videozinhos. Eu sempre posto aqui, agradeço, posto o seu arroba. E nessa pandemia, que eu queria saber que você já falou, né, que é de São Paulo, se você faz teleconsulta, porque muita gente se identifica aqui através da live e busca os profissionais. Então, através do seu Instagram, eles conseguem, se Ele precisar. consegue porque no meu site você consegue até fazer o agendamento da consulta online, E ai, que ótimo. né? Tá vendo, ó, Aí a gente pessoal? conversa, dá uma risada, eu tomo meu café porque eu sou a louca do café. Ah, tá certo. Viu, gente? Olha, então eu vou colocar o arroba. A gente agradece de coração, né? Aqui tá falando sensacional, muito lindo. Ai, que legal. Nossa, tô super contente. Obrigada, A gente. gente também, viu, doutor? Porque cada 15 dias eu tô tentando trazer um conteúdo aqui e isso, assim, aquece nosso coração de mulher para mulher que entende as nossas dores, né? E tendo outra oportunidade, vai voltar aqui com a gente, tá bom? É só E, convidar. Eu adoro falar. e foi muito rico mesmo. Muito obrigada, Que viu? bom, fiquei muito feliz também, viu? Gostei muito. Aí, ó, a doutora é minha médica, super recomendo. Obrigadão, beijo, doutor. Obrigada pela disponibilidade, viu? Obrigada a todas, obrigada por vocês terem ficado assistindo. Gostei pra caramba. E a gente com certeza vai se ver de novo. Tá bom, com certeza. Tchau. Beijo, beijo. Beijo.